Olá, professora. Então, a gente vai entender como funciona um balanceamento de carga. O cenário que eu escolhi vai ter dois servidores com duas interfaces de redes configuradas, no meu caso, Victoria 01 e Victoria 02. E também vou ter que ter um cliente com Windows. O cliente ele vai ser o teste do funcionamento desse cluster balanceamento de carga. Com IP na rede interna, onde eu consigo ir para Victoria 01 e Victoria 02, esses são os hosts que vou precisar configurar. Então, o que é balanceamento de carga? Bem, este servidor 01 e 02, ele tem o serviço de trabalhar na área remota configurada. Então, uma hora o servidor 01 pode receber esse balanceamento e outra hora pode ser o Victoria 02. O que é serviço de área remota? Bom, o serviço de área remota ele pode permitir que o usuário ou até o próprio dono assuma o controle do sistema de outro computador e de outra máquina. Eu fiz um mapa mental para mostrar o meu cenário, porque eu tinha mostrado, só que ele ficou muito lento e eu não sei o que aconteceu. Então, em vez de eu gravar de novo, eu resolvi mostrar o mapa mental até para ser mais rápido e o vídeo não ficar mais longo do que já está. Então, o que eu vou fazer? Bem, eu vou criar um host DNS para o meu cluster balanceamento de carga. Quem vai receber a aquisição do Windows cliente na área de trabalho remota não vai ser os dois servidores Victoria 01 e Victoria 02. Diretamente, essa conexão não vai até eles. Essa conexão vai bater no cluster e ele vai distribuir para o host que tiver a melhor disponibilidade para processar essa aquisição. Então, para configurar o meu cluster, eu vou na parte de gerenciamento de servidores e vou habilitar o recurso balanceamento de carga. Não tem muito o que configurar nessa parte, então é só você ir prosseguindo. A gente tem que ir em recursos, a gente espera um pouco para carregar. Dá para ver que já tem outros recursos instalados, porque, como eu disse, ele é o controlador de domínio. Daí eu vou aqui em adicionar recursos e escolho o balanceamento de carga. E não é necessário habilitar todos os recursos do cluster, porque no cluster eu posso fazer tanto failover, que ele é mais complexo, como balanceamento de carga. E nesse cenário eu vou estar apenas utilizando o balanceamento de carga. E também eu vou precisar estar no Victoria 02, eu vou precisar instalar no Victoria 02 o balanceamento de carga também, no outro servidor. Porque precisa instalar esse balanceamento de carga em todos os nós que vai fazer parte desse balanceamento. Porém, não precisa configurar os dois clusters, não precisa configurar o cluster nos dois servidores. Então, precisa instalar também no Victoria 02, porque precisa instalar o balanceamento de carga em todos os nós que vai fazer parte desse balanceamento. Porém, a gente não precisa configurar, é, não precisa configurar os dois clusters nos dois servidores, porque o Victoria 02 ele serve como membro desse domínio, ou seja, ele não é controlador de domínio, ele apenas é mais uma máquina no domínio. Depois a gente precisa ir para o Victoria 01 e nele fazer as configurações lá. Vamos em ferramentas administrativas e depois a gente vai em gerenciamento de dispositivos de carga, porque ele liberou aqui para gente, agora que a gente instalou. Também tem outra coisa interessante, que quando a gente faz a configuração na hora, é que se a gente ir na interface de rede que vai fazer parte do cluster, que no caso é a rede que a gente escolhe, a gente vai nas propriedades TCP/IP, ele vai ter criado esse novo módulo para balanceamento de carga.
Mas não precisa ativar, porque quando a gente for ingressar esse módulo para o nó do cluster, ele ativa automaticamente, então não precisa se preocupar com isso. Agora vamos no cluster do balanceamento de carga e começar a configurar. Vamos criar um novo cluster e o legal é que na parte de baixo ele mostra o histórico do que acontece em tempo real e o lado esquerdo terá os clusters que vou criar e o lado direito vou ter as informações necessárias. Antes precisa criar um DNS, que vai ser o nosso redtech.org, que o meu domínio, que é o redtech.org, né? E o IP virtual que eu vou colocar no meu cluster. O IP que vai receber a demanda para essa requisição cair no cluster e não no nó do cluster. Eu vou colocar 192.168.0.200, eu coloquei esse, e feito isso, o registro DNS está adicionado. E agora a gente pode configurar o cluster. A gente vai lá no cluster, a gente clica no botão direito, novo cluster, e ele vai perguntar quais nós que vai fazer parte desse cluster. Primeiro nó que eu coloquei foi o Victoria 01, que esse é o controlador de domínio. Ao conectar, ele vai dizer que tem duas redes. Daí ele pergunta qual que vai querer usar para fazer esse balanceamento. Eu escolhi a rede 1, que tem o IP 192.168.0.2. Era para ter colocado 1, porque esse é o Victoria 01. E do Victoria 02 eu coloquei o 1, mas beleza. Eu clico em avançar e ele vai perguntar a prioridade desse nó. E depois avanço de novo e ele vai perguntar qual IP que você vai querer que este cluster responda. Daí eu vou adicionar o IP do DNS que tinha criado, que foi 192.168.0.200. Feito isso, já estou com o IP configurado pelo cluster. Porém, se fizer o teste com o ping lá no cliente, ele não vai responder porque ele ainda não foi ativado, né? Depois ele vai perguntar se tem algum nome que responda por este IP. Tem, aquele que a gente também criamos no DNS. Depois ele pede um modo de proteção, que é um modo que é o multicast que eu escolhi, e por fim ele pergunta as portas que quero conectar o serviço do terminal server. Dos terminal server ele roda o 3389, mas vou deixar em todas porque estamos apenas mostrando, a gente mostra tá só o funcionamento, mas numa empresa não é bom deixar em todas as portas e colocar a qual você vai usar mesmo. Depois de convergida, a gente faz o teste no cliente, que para ver se está funcionando o nosso cluster lá do IP do nosso cluster. A gente vai no cliente, coloca 192.168.0.200. Precisa funcionar para mostrar que o cluster está em ação. E então o endereço virtual do cluster vai estar ok. Mas o cluster ele é mais cluster quando tem dois nó. Então, a gente não pode ter somente um nó. Então, por isso que vamos adicionar esse Victoria 02. Por isso que ele é importante. Para ter dois nós além do Victoria 01. Ele vai tentar localizar pelo meu DNS quem ele é. E a gente vai fazer os mesmos procedimentos que a gente estava fazendo no Victoria 01. Também eu estava fazendo teste de ping para ver se dava certo, só que teve uma hora que o Victoria 02 não estava pegando, daí eu tive que renomear o nome do domínio, se eu não me engano, eu tive que renomear o nome do domínio para dar certo. Então eu mostro alguns testes e alguns erros aqui. Então eu mostrei tanto os acertos quanto os erros, por isso que o vídeo também está muito longo, professor.
Então, daí, a partir dessa parte do vídeo, eu vou tentar adicionar um outro nó, porque o cluster só é um cluster quando tem dois nós ou mais que um. Ele é mais cluster quando tem mais que um, né? Porque o objetivo do cluster é esse, ter esses nós. Então, eu mostrei os erros, porque o Victoria, o nome, eu resolvi alterar, porque tava dando conflito, tava pingando de um jeito, mas não tava pingando de outro. Daí, por precaução, eu alterei o nome. Às vezes nem precisava ter alterado e alterei para criar esse segundo nó. Então, então eu só vou mostrar configurações que eu já fiz no primeiro, né? Eu mostro, vai ter, por isso que essa parte do vídeo ficou longa, porque eu resolvi mostrar os erros, né? Eu também mostro os testes, né? Quando eu termino esses erros, eu mostro os testes finais. E o teste final é a conexão remota. A prova já tem, porque os três estão se comunicando, mas o teste é para ver se ele é útil, né? Para ver se, não se é útil, né? Mas para ver se funciona do jeito que a gente está esperando. Porque também pode dar um erro. A gente vai na conexão remota, põe lá o redtech.org e vê qual que está mais disponível para se conectar primeiro. Daí, qual se conectar primeiro está mais disponível, né? Não, tem uma palavra melhor para definir isso. E esse é o teste, né? Não tem muito mais complexidade nessa parte do balanceamento de carga. E essa foi a minha parte prática do projeto de redes.